Bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Hoje, a nossa questão é: e o auxílio emergencial é divino? A Bíblia fala de uma situação em que Jesus atravessou o lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, como era chamado, e foi para a região de Betsaida. Ele foi lá para descansar, porque o dia tinha sido muito puxado, os discípulos dele não tinham conseguido parar para almoçar, nem ele, e também foi o dia que ele recebeu a notícia que João Batista havia sido assassinado e que Herodes já estava de olho em Jesus. Então, um dia muito atribulado, Jesus decidiu sair com seus discípulos para descansar, pura e simplesmente descansar. Mas a multidão foi alcançá-lo. A multidão percebeu para onde ele estava indo, e quando ele chega em Betsaida, a multidão está lá esperando por ele. E ele acolhe a multidão. Ao invés de mandá-los embora, ele acolhe a multidão. Ele podia ter mandado embora, ter dito: olha, gente, nós já ministramos hoje, na parte da manhã, foi bastante puxado, e agora os meninos precisam descansar, e eu também preciso descansar, porque afinal eu sou filho de Deus. Ele podia ter dito algo assim, mas ele não fez isso, não. Ele mudou a agenda dele, ele acolheu a multidão, e ele ensinou sobre o reino de Deus para a multidão, ensinou sobre o governo de justiça, etc., que Deus iria implantar através dele no meio da humanidade, enfim, para a humanidade. E também curou todos os enfermos, cuidou de todos os enfermos, todos que estavam doentes foram curados. E aí o dia já começava a declinar, e os discípulos, os 12 discípulos, disseram para Jesus: olha, despede a multidão para que ela possa ir aí ao redor, nas aldeias, e possam se agasalhar, porque já está frio, e achem o que comer, porque nós estamos aqui num lugar muito deserto. Mas Jesus virou para os discípulos e disse: dá-lhes vós mesmos de comer, vocês mesmos providenciem comida para eles. E os discípulos disseram: não dá, nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali quase 5.000 homens. Isso sem contar mulheres e crianças, bota aí 10, 12 mil pessoas. Então ele disse aos discípulos: olha, faça o pessoal se assentar em grupos de 50 em 50. E eles fizeram isso, quer dizer, tiveram de se envolver com o povo, tiveram de entrar no meio da multidão, tiveram de pedir ajuda, né? Ajuda para o pessoal que está mais longe. Afinal de contas, tem aí quase 12 mil pessoas, talvez até mais, e aí todo mundo tem de ajudar. Olha, faz o pessoal se sentar em grupos de 50, isso, você que está aí atrás, ajuda a gente e tal, até que eles conseguiram fazer grupos de 50. Então, você imagina aí umas 12 mil pessoas, um pouco, por aí. Ele tem o quê? 250 comunidades, 250 grupos de 50 pessoas. Isso é um negócio interessante, porque começou com uma multidão amorfa, todo mundo se amontoando, e terminou com uma reunião de 250 comunidades. Não é? Uma pessoa no meio de 12 mil seres humanos é uma ilha, né? Mas uma pessoa no meio de 50 pessoas está numa proposta comunitária, né? Porque dá para conversar com as pessoas, dá para contar a sua história, dá para ouvir a história do outro, dá para dizer seu nome, nome do seu pai, enfim, dá para construir comunidade.
Então, Jesus transformou aquela multidão amorfa, sem forma, assim, numa grande reunião de comunidades compostas por 50 pessoas cada uma. E mais, né? Mais. Ao dividir o pessoal em grupos de 50, Jesus criou corredores. Criou corredores para o pão chegar para todo mundo, né? Porque senão ia estar todo mundo acotovelado, né? E quem é que comeria? Os mais espertos, os mais próximos. Ele não, ele dividiu em comunidade e ele criou corredores para o pão. Bom, aí o pessoal estava lá, eles fizeram todo mundo se assentar em grupos de 50, e aí Jesus, tomando 5 pães e 2 peixes, que um menino tinha oferecido, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os, deu aos seus discípulos para que distribuíssem para a multidão. E foram distribuindo. É o chamado milagre da multiplicação dos pães. É o primeiro. Jesus fez 2 desses milagres. Esse é o primeiro. E todos comeram e se saciaram, e depois, do que sobrou, ainda colheram 12 cestas de pedaços. Jesus cuidou do meio ambiente, não deixou sujeira. Muito interessante esse momento. Está em Lucas 9, de 12 a 17. Não está só em Lucas, está também nos outros evangelhos, mas era isso. As pessoas seguiram Jesus até a aldeia e ficaram lá a ouvir e a ser ministradas por Jesus, e isso durou aí cerca de 3 horas. E, passado esse tempo, os discípulos sugeriram que dispensasse a multidão. É interessante porque os discípulos reconheceram a necessidade das pessoas, mas entenderam que isso era tudo que eles podiam fazer, ou seja, tudo que eles podiam fazer era dispensar as pessoas. Olha, vocês vão achar aí o que vocês puderem achar, porque vocês precisam comer, mas a gente não pode fazer nada. Já Jesus não concordou com os discípulos. Jesus disse para os discípulos que eles mesmos deveriam providenciar o alimento para os que necessitavam de alimento. Jesus criou um princípio aqui, né? Ele disse, eles têm uma necessidade, então nós temos um dever. Eles têm uma necessidade, eles estão aqui por nossa causa, então eles têm uma necessidade, nós temos um dever. Jesus entendeu, portanto, que satisfazer a necessidade do povo era satisfazer um direito. E que quem tinha de satisfazer esse direito, ou seja, quem tinha o dever de atender, de tornar viável esse direito, eram os discípulos. Foi isso que Jesus disse. Os discípulos se defenderam, disseram que não tinha recurso para tudo isso, tipo, nós estamos quebrados e tal. Então, ficou uma situação tensa, porque os discípulos até reconheceram que era um dever cuidar da necessidade do povo, mas se justificaram. E aí Jesus ordenou que eles organizassem um povo, que eles criassem corredor para o pão chegar para todo mundo, e ele deixou claro o quê? O que Jesus deixou claro? Que tudo era uma questão de estabelecer o direito do povo como prioridade e administrar bem os recursos disponíveis. Olha que beleza! Pois é, hoje no Brasil o povo já conhece de novo a realidade da fome. Então, precisa de verba suplementar para sobreviver com um mínimo de qualidade numa pandemia como essa, onde a economia desceu ladeira abaixo. Como os discípulos de Jesus, o governo brasileiro diz que não tem recursos. Entretanto, o problema é o mesmo que Jesus detectou. É preciso fazer do direito do povo a prioridade do governo. E é preciso administrar bem os recursos que o governo tem. Portanto, o governo tem de administrar os recursos porque a prioridade é a necessidade. Essa necessidade de verba suplementar, de auxílio emergencial dos R$600 é urgente.
É urgente. Portanto, a demanda de Deus para o governo brasileiro é: deem vocês de comer. Como ele disse para os discípulos, ele disse para o governo brasileiro: vocês têm de se responsabilizar por isso. Vocês têm de retomar o auxílio emergencial de, no mínimo, R$600, que era já o que foi fornecido. E, olha, verba emergencial já. Auxílio emergencial já. Essa seria e é, portanto, a demanda de Cristo para o governo brasileiro, porque essa foi a demanda de Cristo diante de uma necessidade semelhante aos seus discípulos. E eu vou dizer uma coisa, hein? Pode crer, Deus ajuda, se a prioridade for correta. E a prioridade é a necessidade do povo. E então o povo tem um direito. Se o povo tem um direito, o Estado tem um dever. Se o povo tem um direito, o Estado tem um dever. E aí, William, qual é o dever do Estado? Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT. Pela Rede TVT. É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos. Tem um dever, é dever sim. E mais do que isso, Ari, é um ato de justiça. E Jesus nos ensinou, né, que nós devemos buscar a justiça. Buscar a justiça do reino. E se olharmos a cultura bíblica, nós vamos perceber que justiça, como você tem até ensinado, é essa realidade em que todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Nos tempos de Jesus, os judeus haviam resumido a prática da justiça em atos. Não sei por que fizeram isso, mas eles fizeram um resumo a 3 atos, que seriam a esmola, a oração e o jejum. Ou seja, para Jesus, para os profetas, para a Trindade, cuidar dos vulneráveis não é uma obra de bondade, é um ato de justiça. Ou seja, não é uma opção, é uma obrigação, pois você está dando acesso ao necessitado a desfrutar de tudo que Deus doa. Isto significa que o auxílio emergencial é um ato de justiça. O auxílio emergencial é um ato de justiça. E se começarmos a caminhar nas Escrituras, vamos encontrar textos e mais textos que só corroboram isso. Porque Deus, ele tem lado. Se nós olharmos, por exemplo, o salmista, no Salmo 109, versículos 30 e 31, ele vai glorificar a Deus porque ele diz: em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-los daqueles que o enganam. O sábio vai ensinar que o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, se esse Estado que se diz cristão quer honrar a Deus, tem que cuidar bem dos pobres, tem que tratar muito bem dos pobres, tem que fazer ato de justiça, auxílio emergencial já. Muito bem, nós vamos para um intervalo e voltamos para discutir esse tema, essa questão de que estamos falando de justiça. Fica com a gente rapidinho e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, programa Daqui para Frente, conversando sobre
e o auxílio emergencial é divino, até agora a gente já percebeu que é, porque Jesus teve um quadro semelhante quando as pessoas ficaram com ele por cerca de 3 horas, e os discípulos advertiram Jesus que o local era um tanto distante, inóspito, e as pessoas certamente estavam com fome, e era cerca de sei lá, 12 mil pessoas, e que a melhor coisa a fazer era dispensá-los. E Jesus disse, não. Se eles têm uma necessidade, eles têm um direito e nós temos um dever, e vamos dar comida para eles, vamos cumprir o nosso dever, vamos suprir a necessidade deles. E os discípulos disseram, não, a gente não tem recurso. Não é uma questão de não reconhecer o direito deles, Jesus, mas a gente não tem recurso. E aí Jesus disse, essa é a única desculpa que não vale. Não vale dizer que não tem recurso para satisfazer o direito, para realizar o direito daqueles que o detêm, ou seja, daqueles que têm necessidade, daqueles que têm direito. Esse, aliás, sempre foi um princípio da igreja primitiva. A necessidade do irmão é um dever da igreja. Isso é uma coisa muito bonita de ver na história da igreja, que é a história da igreja era baseada num princípio de direito. Se um irmão tinha uma necessidade, a comunidade tinha um dever. Então, perceba, a comunidade cristã, a primeira comunidade cristã, ela não trabalhava com a lógica da filantropia. Não trabalhava com a lógica da filantropia. Ela trabalhava com a lógica do direito. Que a filantropia funciona assim. O filantropo, a pessoa que vai doar, determina quanto ela vai doar. E o necessitado recebe a doação que vier e agradece. A igreja de Cristo, a primeira igreja, nunca pensou assim, porque Jesus não pensava assim. A primeira igreja entendia que não estava praticando filantropia, estava, como o William chamou a atenção, cumprindo a justiça. Justiça. Se o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever, e é dever da comunidade satisfazer a necessidade do irmão. Essa verdade é que está hoje na base do sistema democrático de direito, Estado democrático de direito. O cidadão, a cidadã, é um sujeito de direitos. Então, se o cidadão, a cidadã, tem direitos, o Estado, o governo, tem um dever. E o dever do Estado, o dever do governo, é realizar o direito do cidadão e da cidadã. Então, o auxílio emergencial, que inclusive foi conquistado graças ao trabalho da oposição no Congresso Federal, o auxílio emergencial é um direito, não é uma filantropia, não é uma bondade do governo, é um direito do cidadão. O Estado tem o dever de realizar o direito do cidadão e da cidadã. Então, Jesus inaugurou esse princípio no seu relacionamento com os discípulos. Lá na multiplicação dos pães, Jesus deixa isso claro. Eles têm uma necessidade, eles estão com fome, eles precisam comer. Ok, então eles têm um direito, nós temos um dever. Nosso dever é usar todas as prerrogativas que detemos para satisfazer o direito
dos irmãos e irmãs, das pessoas que estão aqui conosco. E foi o que Jesus fez. Jesus fez o povo ser consultado, não é? Porque como é que os discípulos descobriram que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes lá? Eles tiveram de ir no meio do povo. Olha aí, alguém trouxe um lanche, alguém tem alguma coisa aí para oferecer para o benefício de todo mundo. Aí o menino disse, eu tenho. Pronto. Então, ofereceu os 5 pães e 2 peixes, entregou para Jesus, e Jesus, então, usou o recurso da fé para clamar ao Pai o milagre. E o Pai operou o milagre. E o milagre se realizou. Claro, você pode dizer, mas o governo não pode fazer milagre. Só que o governo não precisa fazer milagre. O governo tem orçamento. O governo não precisa fazer milagre. O governo tem orçamento. O que o governo precisa ter é prioridade. E o direito do povo tem de ser a prioridade do governo. Tá certo? O William estava citando um versículo muito interessante sobre essa questão de reconhecer o direito do povo. Diga lá, William. Eri, o que nós estávamos conversando era a respeito até do Provérbios 27, que diz que o justo ele se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Para demonstrar que a justiça, que é ato de justiça, cuidar dos vulneráveis. Demonstrando isso. Então, aquele que é justo, automaticamente, ele tem um interesse pelo direito dos pobres. Porém, aquele que é ímpio, automaticamente, ele não vai estar com essa realidade. E diante do texto que você expôs para a gente, quando a gente vê Jesus multiplicando os pães, ensinando, dizendo aos discípulos, dai-lhe voz de comer, o que nós vemos é Jesus na prática, mostrando prática o que ele exige das nações. O que ele vai exigir, posteriormente no texto de Mateus 25, das nações. Porque ele vai exigir, como toda a Trindade exige, que as nações tenham entre as suas prioridades uma política de combate à fome. Ele vai se comparar ao faminto, ao dizer que eu tive fome e tu me deste de comer ou não me deste de comer. Então, Jesus está se comparando e demonstrou na prática algo que ele iria exigir no futuro e nos dias de hoje é uma exigência de toda a nação. Tanto é que, quando olhamos o texto sagrado e vemos, por exemplo, a Sodoma e Gomorra, que muitos não entendem por que ela foi destruída, e tem diversas possibilidades, o texto de Ezequiel é claro porque que a Sodoma e Gomorra perdeu o direito de existir em condição. O texto do capítulo 16, a partir do versículo 49, diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fortuna de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, como você viu. Então fica evidente para a gente o motivo por que Sodoma e Gomorra deixou de existir. É a falta da prática da justiça. Porque quando Deus constitui a nação de Israel, por isso que ele exige isso de todas as nações, porque ele deu um modelo que seria Israel, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, ele diz, olha, assim não deverá pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Então, se vocês obedecerem tudo ao Senhor, o seu Deus, em prática toda essa lei, se você colocar em prática a lei, automaticamente não haverá pobre entre vocês. Por isso
que nós estamos dizendo e reafirmando e afirmando o que está descrito nas Escrituras. O auxílio emergencial, um ato de justiça, não é uma bondade, uma possibilidade, é um ato de justiça descrito nas Escrituras. Outros textos, rapidamente, que a gente pode até corroborar, tratando dessa temática do pobre, ainda em Provérbios, que é até ditado popular, né? Muitos nem sabem que é um texto bíblico. Quem ajuda os pobres, empresta a Deus, e ele o recompensará. Está em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Se você, inclusive você, governante, rejeitar o clamor do pobre, também seus clamores não serão respondidos. E finalizando aqui, tem um texto, tem um salmo, de número 68, versículo 5, que diz que Deus que vive no seu santo templo cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros que vivam e felizes. O salmista diz que Deus vive no seu santo templo. E nós sabemos que o santo templo de Deus hoje somos nós. Então nós somos agentes de Deus para que o órfão, a viúva, os vulneráveis encontrem um lugar para serem abençoados, para que tenham justiça, para que eles tenham acesso a tudo que Deus é, a tudo que Deus nos doa. Muito bem. E você sabe, William, qual é a preocupação do governo agora? Esse governo é ímpio mesmo. Você falou que o que marca um governo ímpio, citando as Escrituras Sagradas, é um governo que não se ocupa do direito do pobre. Esse governo é um governo ímpio mesmo. Ele não se preocupa com o pobre, usa a mesma desculpa que os discípulos quiseram usar para Jesus: a gente não tem recurso, e não é verdade, é só uma questão de prioridade. Esse é o ponto, é uma questão de prioridade. Mas sabe qual é a prioridade do governo? A prioridade do governo agora é dar independência ou autonomia para o Banco Central. Ou seja, o governo vai entregar para o mundo financeiro o Banco Central. O Banco Central vai deixar de estar sob a democracia e vai estar sob a ideologia dos banqueiros. Isso significa que o que ele está fazendo de tirar dos pobres o auxílio emergencial vai ficar pior ainda. Por quê? Porque com o Banco Central na mão do sistema financeiro, na mão do sistema bancário, o Banco Central nunca mais vai ter o pobre, a viúva e a criança e o órfão como prioridade. Nunca. Não vai mais ter uma política econômica que prioritariamente cuide do pobre, cuide do órfão, cuide da viúva, ou seja, cuide dos que estão vulneráveis. Nunca mais. Aí Exato. Acabou mesmo. Porque quem administra a política econômica do país é o Banco Central. Então, uma vez que o Banco Central está na mão dos banqueiros, a política econômica do país sai da mão do povo. Entendeu? É isso aí. Então, você está certo. Esse governo é ímpio mesmo. Você ia dizer algo? Então, a gente precisa entender. O que a gente precisa entender é que a gente não é de um mundo ateu ou secularizado. Estamos diante de uma idolatria de mercado. Essa questão central aí é para culminar isso. Aliás, explora isso. Tal como os ídolos antigos, os novos ídolos continuam a prometer a vida através da morte. Ainda hoje, a idolatria é um grande desafio pastoral. Então, defender critérios que regulem uma relação econômica justa, de preços e proteção dos mais pobres, é afirmar os valores da Trindade como únicos, absolutos. Apoiar uma economia planejada para as pessoas e não para o lucro é se opor
a idolatria de mercado e expressar o temor do Senhor. Então, como servos do único Deus que existe, o que a gente precisa fazer? Expor esses ídolos e essas estruturas idolátricas em todas as esferas da sociedade. E expressar que o mercado não deve ser a pedra angular da nossa sociedade, mas sim os princípios da comunidade divina, a Trindade. Assim, a idade humana deixa de estar baseada em mamon, o dinheiro, né, elevado à categoria de Deus, e volta a ser o fato de que os filhos e filhos do único Deus que existe. Exatamente. Esse é o ponto. E olha, meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a gente, nos acompanhando, o auxílio emergencial é um direito, ele tem de ser promulgado, ele tem de ser praticado pelo Estado, é um direito do povo, um dever do Estado. E, olha, nós temos de ir para as ruas, viu? Eu sei que é pandemia, mas nós vamos ter de fazer alguma coisa para parar esse processo de sangria do povo brasileiro. Nós temos de fazer alguma coisa para parar esse processo de sangria do povo brasileiro, para retomar o auxílio emergencial e impedir que a política econômica do Brasil fique na mão dos banqueiros. Isso é comigo e com você daqui para frente.